Olá, bom dia para você, bom dia, Elias. Bom dia. O MT1 está no ar com mais uma edição especial para todo o estado. As emissoras de Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop também estão com a gente na terceira entrevista ao vivo na rodada com os candidatos a governador de Mato Grosso. A ordem das entrevistas foi determinada em sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. E hoje é a vez de Pedro Taques, do PSDB. Nessas entrevistas, a gente trata de temas marcantes de cada uma das candidaturas, a gente questiona assuntos polêmicos e também aborda a viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. O tempo total desta entrevista é de 20 minutos e o mesmo tempo vai ser dado aos outros dois candidatos convidados a vir ao MT1 até sexta-feira. A Luzimar Colares está conosco aqui no estúdio e ela vai conduzir a entrevista. Mas a gente já faz a primeira pergunta. Portanto, candidato, não tem como começar essa entrevista sem falar de salários. Até ontem à noite, parte dos servidores estava sem receber o salário. Qual o motivo de mais esse atraso? Um bom dia, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia a todos aqui na TV Centro-América, parabéns por esse programa. Bom dia ao cidadão mato-grossense. Nós pagamos 97% dos servidores no dia 10, no dia previsto constitucionalmente. E 3,5% dos servidores foram pagos durante o dia de ontem. Todos foram rigorosamente pagos conforme determina a Constituição. Eu peço desculpas a estes 3,5%, 4%, porque nós iniciamos o processamento da folha dia 10 e isso terminou dia 11 em razão da questão do fluxo de caixa. Mas todos foram pagos rigorosamente. Aliás, desde que eu assumi o governo do estado, nós estamos trabalhando muito, com muita dificuldade para que possamos pagar os salários em dias, porque o trabalhador, o colaborador do estado, que são quase 100 mil colaboradores, 30 mil já aposentados e 70 mil da nativa, eles merecem o nosso total respeito. Diferente de outros que não pagam seus trabalhadores. Nós estamos pagando rigorosamente conforme determina a Constituição. Mas ontem foi dia 11, candidato, sim. Né? De acordo com a regra, seria até dia 10. Sim. Então, esta parte, os que o senhor citou, uma pequena parte, mas eles estavam... Inclusive, a gente recebeu mensagem de pessoas que só receberam no período da noite. A arrecadação, só para complementar, sim. A arrecadação do governo do estado cresceu no primeiro semestre deste ano, somando ICMS, outras fontes de receita. O que está acontecendo que ainda não há o equilíbrio das contas que o senhor propôs lá na sua campanha de 2014? A emenda constitucional do teto, que nós conseguimos a aprovação em 2017, ela já nos mostra o caminho para que Mato Grosso possa melhorar. E estamos melhorando de forma efetiva. Eu quero dizer aos 70 mil servidores na ativa, aos 30 mil servidores aposentados, que agora a casa está arrumada. No dia deste mês, a esses 3,5%, a de servidores públicos, foi em razão do processamento da folha, mas todos os meses nós pagamos até o dia 10. E a partir de janeiro do ano que vem, nós já teremos condições de começar a recuar um dia para encaixar o salário dentro do mês. Este é o nosso desejo, estamos trabalhando bastante para isso. Por que o estado de Mato Grosso está nessa situação? Alguns dizem que Mato Grosso está quebrado. Mato Grosso não está quebrado. Mato Grosso tem problema de fluxo de caixa em razão da grave crise nacional, que eu não vou nem perder um pouco do meu tempo falando sobre isso, e também da maneira com que encontramos o nosso estado. Mas você, cidadão mato-grossense, pode ter a tranquilidade que agora, com a emenda constitucional do teto, com a economia que nós fizemos de quase R$1 bilhão e com a recuperação de R$1 bilhão que nós conseguimos, Mato Grosso está entrando no rumo correto. Ainda falando das finanças, a folha salarial do governo do estado está acima da lei de responsabilidade fiscal. O senhor disse que assumiu com dívidas, mas o senhor também vai terminar o seu atual governo com dívidas. Dívidas também com fornecedores, inclusive foi aprovada a proposta para parcelar esse pagamento em até 11 vezes. O senhor garante que, se for reeleito, a partir de janeiro, esses problemas serão de fato solucionados? Eu não vim aqui para mentir, aliás, eu não sou dado a mentira.
A partir da emenda constitucional do teto do ano passado, nós já começamos a acertar isso. Aliás, o Tribunal de Contas reconheceu ontem, no voto do conselheiro Isaías, a legalidade deste parcelamento. Sobre dívidas, Mato Grosso tem quase 7 bilhões de dívidas de operação de crédito, alguns estados têm quase 20 bilhões, nós temos capacidade de endividamento, não temos capacidade de pagamento, de empréstimos, financiamentos, em razão das obras da Copa, que nos deixaram esta herança. 2015, 16, 17, 18, 19 e 20 são as obras da Copa que nós estamos pagando ao descaso da administração passada. Sem contar, me permita, a questão do Bank of America, que nos deixaram também de herança, que já pagamos 280 milhões de dólares, quase 1 bilhão de reais. Mas eu não quero falar apenas do passado, eu quero falar do futuro. Agora, Mato Grosso está com a casa arrumada. O senhor que está me assistindo em Confresa, em Counis, em Tangará da Serra, pode ter a certeza que nós estamos no caminho certo. Com relação à folha salarial, este foi um problema que surgiu com o senhor depois da sua posse no governo do estado, folha salarial acima do teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, recentemente, durante já a sua campanha, o senhor admitiu que houve equívocos nas negociações com o servidor durante o episódio da RGA. Que equívocos que foram esses? Muito obrigado, Luzimar, por essa pergunta. A nossa administração, ela não deu aumentos aos servidores. Todos os aumentos foram ofertados na administração passada. E eu garanti estes aumentos. Veja, dos 70 mil servidores que nós temos na ativa, 40 mil são profissionais da educação. E nós mantivemos os ganhos salariais da Lei 510 de 2013. Alguns dizem que eu errei. O candidato Mauro Mendes diz que eu errei. Eu quero confessar que eu errei. Se isso é errar, eu quero manter o aumento salarial dos profissionais da educação. Sabe por quê, a senhora de Rondonópolis? Porque nós estamos preparando 400 mil alunos, seus filhos, para que Mato Grosso possa estar em uma situação melhor. Por isso, Mato Grosso melhorou em todos os indicadores educacionais. Nós estamos acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente em razão dos aumentos da administração passada, que o Supremo Tribunal Federal já disse que não é possível cortar e eu não cortarei. Falando, candidato, sobre educação, recentemente nós mostramos reportagens de escolas que estavam dispensando alunos, porque grande parte dos professores da rede estadual são professores que têm os contratos temporários, não são os concursados. Houve falta de planejamento da sua equipe por deixar sem professor nesse período eleitoral, que não se pode contratar os temporários nesse período eleitoral? Olha, qual foi a falha? Não houve falha aqui. Mato Grosso tem 22 mil professores, há 15 mil são professores contratados. Aliás, nós fizemos concurso para professores. Mas essas escolas que ficaram substituímos 2 professores contratados por um professor efetivo. Aliás, foi um compromisso nosso com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública. Todos os meus compromissos eu cumpri. Mato Grosso tem 765 unidades escolares, espalhados pelo estado todo. Mas com relação a essas escolas que nós mostramos... Vou responder. Sobre estas escolas, os professores contratados, o Ministério Público entendeu que nesse momento não poderiam ser recontratados. Nós estamos fazendo um termo de ajustamento com o Ministério Público. É uma posição do Ministério Público, mas nós fizemos a coisa efetivamente certa e não ficaram sem aulas. Aliás, se tem uma área que nós avançamos muito nestes anos da nossa administração, foi a educação, e isto foi revelado, inclusive, pelo Ministério da Educação, foi revelado nacionalmente. Mato Grosso não tinha nenhuma escola em tempo integral, hoje temos 40 escolas em tempo integral, e eu quero continuar para instalar mais 100 escolas em tempo integral. Mas no total de 700 e poucas 65. escolas, 65 escolas estaduais, a gente sabe que há muitas ainda com problemas de estrutura, muitas escolas que ficaram com obras paralisadas depois da Operação Rêmora, muitas escolas que muitas vezes o telhado desaba durante uma ventania e os diretores têm dificuldade de fazer o reparo. Num segundo mandato, candidato, o senhor resolveria esses problemas da educação? Luzimar, nós temos 765 escolas, nós reformamos 150 escolas, entregamos 39 novas escolas, 26 quadras poliesportivas. E eu quero reconhecer a você da comunidade escolar, a você, mato-grossense, ainda precisamos reformar mais 400 escolas. Porque não reformavam escolas. Das 765 escolas, nós temos mais de 100 escolas que têm mais de 20 anos que não passam a pintura. Eu quero reconhecer isso aqui porque é a verdade. Reformamos 150 escolas mesmo em dificuldade. Por isso,
eu quero seguir em frente para que eu possa reformar outras escolas, construir novas escolas. O único exemplo... Algumas dessas escolas, candidato, ficaram com as obras paralisadas depois da Operação Rêmora, que mostrou um esquema de corrupção nas licitações para obras de reforma e ampliação dessas escolas. Esse caso específico de corrupção dentro da Secretaria Estadual de Educação, o senhor acha que se não tivesse havido desvio de dinheiro público, o nível da educação de Mato Grosso também não poderia estar melhor? Sim. Existe corrupção em todos os lugares. A diferença é a maneira pela qual você trata a corrupção. Nós não passamos a mão na cabeça de quem quer que seja. Aliás, a nossa administração tomou as providências e rompemos os contratos. Não foram 56 milhões de reais. Eu não estou minimizando a corrupção. R$0,5 é muito grave, mas nós rompemos o contrato e impedimos a prática de corrupção. Esse caso é grave. Eu não estou minimizando o caso, mas nós não passamos a mão na cabeça de quem quer que seja. Tomamos as providências, a controladoria agiu, o Gabinete de Transparência comunicou à Delegacia Fazendária e as pessoas foram exoneradas e estão sendo punidas pela Justiça. Por falar em pessoas exoneradas, afastados, secretários, o senhor teve problema com o secretário de Educação, afastamento do secretário de Justiça e Direitos Humanos, secretário de Segurança Pública, Casa Civil, secretário da Comunicação, cúpula da Polícia Militar, em diferentes situações. O senhor acha que houve falha na escolha dessas pessoas que ocupavam cargos de primeiro escalão? O senhor se arrepende de ter confiado nessas pessoas? Imagine, existe corrupção em todos os lugares, nós não passamos a mão na cabeça de quem quer que seja. Eu tenho 70 mil colaboradores. São pessoas sérias, pessoas decentes, pessoas que trabalham muito pelo Estado de Mato Grosso. Eu não posso ser responsável se uma pessoa comete um ato ilícito, que, aliás, estão sendo processadas. Nós temos que dar a ela o direito ao contraditório, a ampla defesa, sem que possamos pré-julgar. A Justiça vai definir e nós tomamos todas as providências devidas. Lá na época da Operação Rêmora, por exemplo, o senhor disse que confiava plenamente no secretário Permínio. O senhor se arrepende de ter confiado nele e nesses outros secretários que eu citei aqui, alguns dos cargos que foram ocupados, por eles depois terem se envolvido nesses atos de corrupção que o senhor diz que condena? Imagine, eu tenho vários defeitos e algumas qualidades. Dentre as minhas qualidades, eu não tenho o poder de adivinhar o que a pessoa faz. Eu não tenho, nós temos 70 mil servidores, o senhor tem amigos, tem familiares, que muitas vezes pode estar envolvido em algum ato que o senhor não é responsável por isso. O que nos diferencia é que nós tomamos as providências devidas. Eu não cometi nada de ilícito. Aliás, eu tenho o mesmo patrimônio que era procurador da República, o mesmo patrimônio de senador, o mesmo patrimônio de governador. Eu estou absolutamente tranquilo porque, como gestor, tomei as providências devidas na hora correta e evitei maiores danos ao Estado de Mato Grosso. Candidato, o senhor se sente isolado por ter tido esses problemas com os seus secretários, que ou foram tirados do cargo por decisão da Justiça ou porque saíram por causa dessas denúncias todas e também porque alguns dos seus ex-aliados depois mudaram de lado? O senhor se sente isolado politicamente? Em absoluto. Eu não quero estar com o Carlos Bezerra, que está com o Mauro Mendes. Eu não quero estar com o Silval Barbosa, com o Chico Dalto, com o Júlio Campos. Mas o senhor também tem na sua coligação pessoas que também têm nomes citados em denúncias. Senhores, delação é um instrumento mais importante que tem na democracia para combater organizações criminosas. Eu apoio isso. Agora, nós precisamos dar oportunidade que o cidadão faça a sua defesa. Agora, eu não quero estar com o Carlos Bezerra. Eu não dividi secretarias para ter apoios políticos. Eu quero estar com o cidadão mais humilde, aquele que fez cirurgias de catarata, aquele cidadão que recebeu o título. Teve denúncia na Operação Catarata também, vamos falar sobre isso, vamos falar. A petição do Ministério Público cita 9 casos, e os 9 casos, não foram 8, 7, foram os 9. Nós demonstramos que não foi como o Ministério Público colocou na petição. Mas houve problema. Até agora não demonstraram nenhum problema. O senhor acredita, então, que foi uma denúncia vã, não houve problema? Eu não quero julgar a denúncia, eu quero falar do fato. Não existiram os fatos ali elencados. Nós já demonstramos ao Ministério Público. O senhor confia plenamente nos responsáveis pela caravana, os organizadores, todas as pessoas envolvidas no trabalho? Aliás, a caravana da transformação atendeu 350 mil pessoas, quase 70 mil cirurgias de catarata. Eu quero dizer a você, enquanto eu for governador, eu continuo com a caravana da transformação, porque é um instrumento que enxerga pessoas que não enxergavam,
Pessoas que não conseguiam ver o rosto do seu neto, não conseguiam fazer um bolo, colocar uma linha na agulha. Candidato, vamos falar um pouco mais de saúde? Por gentileza. Eu me lembro da sua campanha de 2014. O senhor veio aqui, falou que o senhor tinha o compromisso de resolver o caos na saúde pública no Estado. E a gente continua ao longo do seu governo com problemas. Hospitais regionais com problema de estrutura, com atraso de repasse, com atraso nos salários dos servidores, dificuldade no relacionamento com os hospitais filantrópicos. Enfim, o problema não foi solucionado. O que faltou para resolver esse problema na saúde pública de Mato Grosso? O que faltou foi mais recursos financeiros. Vamos começar pelos filantrópicos. O Estado de Mato Grosso, na nossa administração, foi o único que repassou dinheiro para os filantrópicos, quase 22 milhões e 500 mil reais. E agora aprovamos o fundo emergencial que resolvemos o déficit dos filantrópicos. O Hospital Regional de Sinop está em reforma. O Hospital Regional de Rondonópolis está em reforma. A saúde, Luzimar, ainda não está como nós desejamos. Quero dizer isso, mas agora a saúde combateu a corrupção, tem mais organização e tem continuidade. Nós não podemos zerar a saúde novamente, nós temos que seguir em frente e por isso eu quero continuar a ser governador de Mato Grosso. Rondonópolis, um abraço aos amigos de Rondonópolis. Lá existiam 31 UTIs quando eu assumi, hoje são 71 UTIs. Das 529 UTIs do estado de Mato Grosso, a nossa administração instalou 204 UTIs. Mas eu quero revelar a você... O senhor acha que esse número é suficiente? Não. A estrutura, por exemplo, do Hospital Regional de Rondonópolis Não é e a suficiente. falta de hospital regional em regiões, por exemplo, no oeste do estado, Tangará da Serra, não tem. Há uma grande expectativa da região para que haja um hospital regional lá. Amigos de Tangará. Tangará está sendo atendido no Hospital de Barra do Bugres. Nós aumentamos o repasse de 160 para 900 mil por mês e fizemos uma pactuação com o município, mais o município de Tangará da Serra durante um tempo 400 mil reais. Todas as UTIs de Tangará, nós que pagamos. Isso é tratar a pessoa com dignidade. Falar em dignidade, eu quero dizer a você o seguinte, me permita, Luzimar, falar em dignidade. Dignidade é tratar o seu trabalhador com respeito. Eu fui um daqueles que ajudou a criar a lista suja de trabalho escravo contra aqueles que maltratam seus trabalhadores. Vou contar um caso de Rondônia. Em Rondônia, candidato, isso na época do que o senhor era procurador. Procurador da República. Em Rondônia, só me permita, 800 trabalhadores estão passando fome, 800, morando em alojamentos tipo de animais, como diz a juíza do trabalho de Rondônia, porque o candidato Mauro Mendes não paga o salário desses trabalhadores. Isto é tratar a pessoa com violação aos direitos humanos. Isso é público. A Rede Globo mostrou. Nós recebemos aqui, ontem, nesses últimos dias, vários servidores, inclusive da saúde, também se sentindo desrespeitados por não saberem se vão receber o salário dia 10 também. Receberam ontem, dia 11, alguns tarde da noite. Então, o senhor considera que isso também não é desrespeito ao trabalhador? Eu já pedi desculpas por 6 horas de atraso. Eu pedi desculpas. 6 horas de atraso. De violação à dignidade da pessoa humana é não pagar salário e ostentar riqueza. Hospitais regionais também ficaram sem os repasses na data prevista e por isso atrasaram os salários também. Houve greve em hospitais regionais? Houve greve nos hospitais regionais, como houve greve na administração do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, de 53 dias. Só melhorou a saúde em Cuiabá depois que o estado de Mato Grosso investiu no Hospital São Benedito. Aliás, o Hospital São Benedito, em 2015, no primeiro ano da nossa administração, ele foi bancado o seu custeio pelo Estado. Em 2016, pelo Estado de Mato Grosso, senão não teria condições. Houve greve na saúde de Cuiabá de 53 dias. Greve de médicos. Se não fosse o Estado de Mato Grosso, Cuiabá não teria a saúde como está. Aliás, nenhum governador construiu um hospital em Cuiabá, hospital público, há mais de 30 anos. A nossa administração, junto com o município, estamos construindo um hospital público com 300 leitos em Cuiabá. Candidato, vamos aproveitar o tempinho que a gente tem para falar de outro compromisso. Já está perto de acabar. Outro compromisso da sua campanha, que todos se lembram e também o senhor citou em todas as entrevistas. O seu compromisso lá em 2014 de acabar com a novela do VLT. O senhor se comprometeu a concluir o VLT. Me comprometi. Está terminando seu mandato. Imagine. E a promessa não foi cumprida. E eu disse o seguinte, não jogaria o lixo para baixo do trilho. Disse aqui nesta bancada. Agora, eu não tenho culpa se o Silvio Barbosa, que apoia Mauro Mendes, Carlos Bezerra, que apoia Mauro Mendes, estão envolvidos no caso do VLT. Mas já são quase 4 anos do seu trabalho. Todos os problemas estão relacionados à gestão anterior somente? Estão relacionados à gestão anterior. É a mesma coisa do senhor que está me ouvindo e me assistindo neste importante programa.
O senhor começa uma casa e começa a construção mal feita, o senhor demora para melhorar esta construção. Quando você começa mal feito para resolver, é muito difícil. Veja a trincheira do Santa Rosa. 3 anos para tirar a empresa. E o VLT? O VLT, nós já fizemos um chamamento, um processo de chamamento. Não tem projeto VLT. Foi o maior erro histórico de Mato Grosso. No seu segundo mandato, qual seria a solução para o VLT? Chama processo de manifestação de interesse. Já está publicado, e já está em publicação, desculpe, para que as empresas possam buscar e terminar o VLT. Agora, você falar que vai terminar o VLT em 1 ano, isto é mentira. Não coloco R$1 no VLT enquanto nós não resolvermos a questão da justiça, porque roubaram o dinheiro, receberam o dinheiro da corrupção e não foi a minha administração. Candidato, a gente tem só mais alguns segundos e eu gostaria de encerrar perguntando para o senhor, que Mato Grosso o senhor espera para o futuro? O Mato Grosso em que nós possamos dar mais tranquilidade ao cidadão, como fizemos na segurança, melhorando a segurança pública no estado de Mato Grosso. Quero cumprimentar os profissionais do sistema de segurança e dizer, não muda a jornada de trabalho. Quero um Mato Grosso melhor, que vá seguir em frente. Um Mato Grosso sem o passado, sem aqueles que mamavam no estado, aqueles que nós cortamos o leitinho. Por isso, estão dizendo que nós estamos isolados. Eu preciso do seu voto, do seu apoio, uma oportunidade para que Mato Grosso possa seguir em frente. Quero pedir voto para Pedro Taques 45, para Nilson Leitão ser senador da República. O meu nome é Pedro Taques, eu sou o mesmo. Nós tivemos grandes dificuldades, não resolvemos tudo, mas eu preciso de uma oportunidade para continuar a administrar Mato Grosso. Candidato do PSDB, Pedro Taques, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui com a gente. Amanhã a entrevista é com o candidato Wellington Fagundes, do PR. E a partir de agora você fica com as notícias da sua região.